Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou dar 6 dicas de Lightroom, 3 do módulo da biblioteca, 3 do módulo da revelação. São recursos que eu utilizo aqui diariamente e que facilitam bastante meu fluxo de trabalho e que eventualmente também podem te ajudar. Mas antes da gente ver o vídeo, eu vou convidar você para conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total, é um curso 100% online com acesso vitalício que mais do que as dicas vai te oferecer a possibilidade de dominar de fato o programa. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, então, vamos ver 6 dicas de Lightroom, 3 no módulo da biblioteca, 3 no módulo da revelação. Então vamos começar aqui pela biblioteca e a primeira dica é a possibilidade de atribuir rótulos de cor às pastas na biblioteca. Veja só, eu estou aqui no subpainel de pastas e nesse catálogo eu tenho milhares de fotos, dezenas de pastas e pode ser interessante, por uma questão de organização visual, dar cores às pastas. E veja só, se eu clicar com o botão direito numa pasta qualquer, eu tenho essa opção de adicionar rótulos de cores à pasta. E aqui eu posso escolher qualquer uma dessas cores e essa cor é atribuída àquela pasta. Então, visualmente, pode ser interessante e pode ficar mais fácil da gente localizar as pastas. Veja só, a gente pode colocar qualquer uma das cores, vermelho, azul, e é claro, a gente vai ter que definir um critério para essas cores, né? E se eventualmente você quiser remover o rótulo de cor da pasta, basta clicar com o botão direito na pasta, voltar em adicionar rótulo de cor e escolher a opção nenhum e o rótulo de cor é removido. Então, aplicar rótulos de cor à pasta pode ser interessante em termos de organização, para fazer com que essa organização se torne mais fácil visualmente. A próxima dica é usar o modo de exibição de pesquisa. É um modo de visualização em que a gente vê várias fotos simultaneamente para escolher ou para definir ou para comparar entre algumas dessas fotos. Veja só, aqui eu tenho várias fotos semelhantes de um mesmo lugar e se eu selecionar todas essas fotos parecidas e pressionar a tecla N de navio no teclado, todas as fotos são visualizadas simultaneamente. E isso pode facilitar a escolha das imagens, principalmente quando a gente tem muitas fotos semelhantes. Veja só, eu posso continuar acrescentando fotos a esse modo de visualização simplesmente pressionando Ctrl ou Command no teclado e ativando a foto aqui na tira de filme. E essas fotos são vistas simultaneamente na área de visualização. Pode ser interessante também a gente afastar todos os painéis para ganhar mais espaço no monitor. Veja só, se eu pressionar o atalho Shift Tab no teclado, eu recolho todos os painéis e tenho mais espaço. E o interessante é que eu posso remover essas fotos desse modo de visualização e as imagens vão se reajustando, reacomodando na área de visualização. Então eu posso ir removendo todas aquelas que não me interessam até que eu chegue a uma única foto e vamos imaginar que seja essa foto que eu tenho escolhida e aqui embaixo eu posso atribuir a essa foto uma bandeirinha, por exemplo, uma bandeirinha branca, ou eventualmente posso classificar com estrelinhas. Posso dar 5 estrelas ou 4 estrelas para essa foto. E dessa maneira, então, eu consigo selecionar, comparar e selecionar mais facilmente fotos semelhantes, porque elas são todas vistas simultaneamente e vão se reajustando na medida em que eu vou removendo desse modo de visualização. É claro que se eu abrir aqui a tira de filme, eu posso voltar a acrescentar outras fotos. Pressionando Command ou Ctrl no teclado, a gente vai acrescentando outras fotos e de novo elas vão se reajustando até que eu decida qual a melhor foto dessa sequência de imagens. Ainda aqui no módulo da biblioteca, a próxima dica é a possibilidade da gente criar um slideshow, uma apresentação de slides rápida, aqui diretamente no módulo da biblioteca. Muita gente esquece, mas o Lightroom tem um módulo que me permite criar a apresentação de slides. E as configurações definidas nesse módulo vão ser usadas aqui na biblioteca para gerar uma apresentação de slide rápida, que pode servir, por exemplo, para você mostrar suas fotos para o seu cliente. E para isso você tem que acessar a barra de ferramentas da biblioteca. E se você não estiver vendo a barra de ferramentas aí no seu Lightroom, você deve pressionar a tecla T de Tools no teclado
e você vai ver a barra de ferramentas aparecendo e sendo ocultada. E com a barra de ferramentas ativa, você deve procurar esse íconezinho, que é um triângulo, um íconezinho de play. Esse é o ícone da apresentação de slides. Se você não estiver vendo esse ícone, à direita você tem esse triângulo que me permite abrir o menu suspenso, e aqui eu vou ativar a opção de apresentação de slides. Às vezes a gente está trabalhando num monitor pequeno, num monitor de notebook, por exemplo, e a gente não tem espaço para várias ferramentas aqui na barra de ferramentas. Então você vai precisar desativar alguma dessas ferramentas para ganhar espaço e aí depois ativar a apresentação de slides para que ela apareça aqui para você. Uma vez que você tenha o ícone da apresentação de slides na barra de ferramentas, a única coisa que você precisa fazer é selecionar algumas fotos. Eu vou selecionar uma sequência de fotos aqui. Ativei a primeira foto, pressionei Shift no teclado e cliquei na última foto da sequência para a gente selecionar uma sequência de fotos e vou clicar aqui no íconezinho de apresentação de slides. O Lightroom então vai preparar essa apresentação e vai exibir isso para você. Essa apresentação de slides tem a mesma configuração, como eu falei, do que está definido lá no módulo de apresentação de slides, onde a gente tem muito mais possibilidade. Inclusive, a gente tem a possibilidade, através do módulo de apresentação de slides, de exportar essa sequência de fotos na forma de um vídeo. Aqui no módulo da biblioteca a gente não consegue fazer isso. Também é importante que eu diga que essa possibilidade de criar slideshows está presente também na revelação. Uma vez terminado a sua apresentação, você pode pressionar a tecla ESC no teclado e a gente sai do modo de apresentação de slides. Agora, indo para o módulo da revelação, vamos ver mais 3 dicas. E a primeira delas, eu acho bastante importante, é a utilização das ferramentas presentes no subpainel de correções de lente. Aqui a gente tem a opção de ativar a correção de perfil e remover desvio cromático. E eu gosto então de habilitar essa opção de remoção de desvio cromático e principalmente ativar correções de perfil. Aqui nessa opção, perceba, o Lightroom vai corrigir tanto a distorção causada pelas lentes, e essas distorções são mais visíveis quando a gente utiliza lentes grande angulares, e também vai corrigir a vinheta, que eventualmente pode acontecer também, principalmente com o uso de grande angular. Veja só a diferença que a gente tem. Eu gosto de usar esse ajuste logo no primeiro momento da edição das minhas fotos. Isso acontece porque o Lightroom, através dos metadados, localiza, identifica a objetiva que você utilizou e vai aplicar um perfil de correção dessas distorções causadas pela objetiva. Isso é bastante interessante ser utilizado em todas as fotos. É claro que quando a gente utiliza grande angular, isso é muito mais evidente do que quando a gente utiliza teleobjetiva, mas ainda assim é bastante importante e eu uso isso aqui em todas as fotos logo no início da minha edição. A próxima dica aqui ainda no módulo da revelação é a correção da saturação quando a gente utiliza a ferramenta de curva. Perceba só, quando eu utilizo a ferramenta de curva, principalmente uma curva em S, que acrescenta contraste à imagem, a gente tem um aumento da saturação das cores, porque eu estou utilizando aqui o canal RGB, o canal composto, que afeta todas as cores em mesmo grau, na mesma intensidade. E por isso a gente tem um aumento do contraste. Só que esse aumento de contraste de luminosidade também leva a um aumento de contraste das cores, aumento da saturação das cores. Perceba aqui, principalmente nessas áreas amareladas dessas cadeiras, como a gente tem essas cores mais saturadas. Eu acho que vai ser possível observar isso ligando e desligando o íconezinho de visualização da ferramenta de curva de tons. Veja só, era assim, ficou assim. A gente tem uma saturação aumentada. E aqui embaixo da ferramenta de curvas, a gente tem um slider que é o slider de refinar saturação. E eu consigo, arrastando ele para a esquerda, diminuir essa saturação. E eu acho que aqui a gente consegue perceber facilmente essa diferença. A gente devolve as cores para a intensidade original. Portanto, a ferramenta de curvas afeta dessa maneira, ou vai afetar dessa maneira, apenas a luminosidade
não alterando a intensidade das cores. E por fim, a última dica aqui no módulo da revelação é a utilização do filtro rápido. Perceba que aqui em cima da tira de filme eu tenho a palavra filtrar. E se eu clico nessa palavra, o filtro rápido da biblioteca vai abrir. A gente tem um filtro da biblioteca que me permite selecionar ou escolher fotos a partir de uma diversidade de critérios, e a gente tem acesso a alguns desses critérios aqui no módulo da revelação. E eu gosto bastante de usar esses dois filtros, que são os filtros de fotos editadas e fotos sem edição. Perceba que quando eu clico no filtro, na barra de filtros rápidos, eu ativo esse filtro, e quando eu clico mais uma vez em qualquer um dos critérios, eu consigo localizar as fotos a partir desses critérios. E aqui eu tenho a possibilidade, então, como eu falei, de separar as fotos que não foram editadas. Perceba, as fotos que não foram editadas têm esse ícone com o risquinho superposto. E as fotos que foram editadas. Então, se eu quiser as fotos sem edição, eu clico aqui e eu tenho apenas fotos que não foram editadas. Se eu quiser apenas as fotos com edição, eu vou desabilitar esse filtro e clicar nesse outro ícone que não tem o tracinho, e agora eu tenho apenas as fotos que foram editadas, que sofreram alguma alteração. E eu sei disso porque em cada uma das fotos eu tenho esse íconezinho de mais e menos, que indica justamente que essa foto já foi de alguma forma editada. Então o filtro rápido da biblioteca na revelação, no módulo da revelação, tem esses dois critérios de localização de fotos, que são as fotos editadas e não editadas, que pode facilitar bastante. Isso é interessante quando você está editando um trabalho muito grande e precisa parar, e depois, quando retorna, você precisa ver as fotos que já foram editadas e as fotos que precisam ser trabalhadas ainda. Então esse filtro aqui pode facilitar essa localização. Então é isso, pessoal, essas foram as 6 dicas de Lightroom. Espero que você goste desse vídeo, que você possa utilizar algumas dessas dicas aí no seu trabalho. E se você achou interessante, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.